Em plena ditadura militar, um jornalista mineiro resolve dedicar sua carreira e sua vida à cobertura policial. Formado em comunicação social na UNB em Brasília, usa sua coluna no Correio Brasiliense para denunciar policiais corruptos e mortes injustas. Após pedir justiça no caso do assassinato de um chacareiro e ameaçar contar em seu programa na Rádio Planalto o nome dos envolvidos, Mário Eugênio é assassinado com 7 tiros na cabeça. O episódio de hoje é o caso Mário Eugênio, o Gogó das 7. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in 1 wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje, voltamos ao Distrito Federal. Mário Eugênio Rafael de Oliveira nasceu na cidade mineira de Comercinho no dia 13 de janeiro de 1953 e é assassinado em Brasília aos 31 anos no dia 11 de novembro de 1984. Vindo de família rica, filho de fazendeiros, tinha um irmão, Paulo Roberto Rafael de Oliveira. Chamado de Marão pelos amigos, foi casado com a jornalista Ana Maria Rocha entre 1978 e 1980, mas não tiveram filhos. Na época do seu assassinato, namorava também jornalista Thelma Yara Gomes. Seu hobby? Motociclismo. Mário formou-se em comunicação social na UNB e resolveu se enveredar pela cobertura policial. Trabalhou no Diário de Brasília, no Correio do Planalto, na sucursal do jornal no estado de São Paulo, que hoje é o Estadão, em Brasília, e estava no Correio Brasiliense desde 1976, além de ter seu próprio programa na Rádio Planalto de Brasília, o Gogó das 7, que recebeu esse nome por ser patrocinado pelo Leite Gogó e ia ao ar de segunda a sábado, sempre às 7 da manhã. Várias reportagens do Mário Eugênio resultaram em inquéritos policiais, punições para policiais em processos administrativos. Ele sempre dizia que ele não defendia policial ladrão, policial corrupto e que lugar de bandido era preso ou numa cova. As reportagens dele eram sempre muito enfáticas e contundentes, além de ousadas. Ele tinha um senso de justiça muito apurado, ele era muito apegado a ele. Por várias vezes, pessoas que tinham sido citadas nas reportagens dele, inclusive, foram até a redação do Correio Brasiliense para literalmente tirarem satisfação com ele armados. De tanta ameaça de morte, ele começou a andar armado também. Mas mesmo assim, diante de tantas ameaças, ele não mudou a forma como ele escrevia, ou então abrandou as denúncias que ele fazia. Como o bordão dele mesmo dizia, aqui a notícia é do tamanho da verdade. Doa quem doer. E era mesmo. Ele tinha sido processado diversas vezes, mas nunca foi condenado por nenhuma das acusações de injúria ou de calúnia. Ele tinha muitos informantes dentro da polícia, o que era bom, mas que também no fim acabou prejudicando. Conforme o número de denúncias que ele fazia aumentou, assim como a cobrança por esclarecimentos que o Mário Eugênio fazia categoricamente, a rede de informações que ele tinha dentro das delegacias dava a ele uma certa proteção, porque ele era muito amigo de muitas pessoas. Mas a falta de preocupação dele com a própria segurança, já que ele começou a mirar em brigas muito maiores, beirava a irresponsabilidade. O Mário começou a denunciar a existência de um chamado Esquadrão da Morte em Brasília, que seria formado por policiais e militares do Exército. O esquadrão era financiado por comerciantes locais e ele tinha sido formado para matar assaltantes que invadiam lojas e roubavam carros na Zona Nobre do Distrito Federal. Os bandidos que de vez em quando apareciam em covas, então, esses bandidos, eles eram presos pela polícia, deixavam lá eles um pouco na célula para dar uma despistada. Depois, eles eram mortos e desovados em qualquer cova rasa.
Em junho de 1983, o secretário de Segurança Pública, o coronel Lauro Hirsch, eu acho que aqui vale até lembrar que esse é o ano de 1983. Então, o Brasil ainda estava sob a ditadura militar, né? Então, a maioria dos cargos de chefia em órgãos públicos era comandada por coronéis, por marechais ou por algum militar de alta patente em geral, seja da Força Armada, da Aeronáutica, da Marinha. Como, obviamente, todo governo democrático tem, né? Prova disso é que hoje mesmo nós temos quase, 20 anos depois, 19 anos depois, vários militares como chefes de altos cargos ministeriais ou de secretarias, né, no atual governo. E não é no Ministério da Defesa. Bem, o coronel, né, que era o secretário de Segurança Pública, tinha mandado apreender a arma, uma calibre 38 que o Mário tinha, alegando que a arma era de porte exclusivo das Forças Armadas, enquanto o Mário estava dentro da redação do Correio Brasiliense. Mesmo o jornalista tendo porte de arma concedido pela Polícia Federal. E a arma nunca foi devolvida, mesmo com o Mário entrando na justiça para reaver. Mas mesmo assim, o jornalista continuou denunciando a atividade do Esquadrão de Morte. Ele teve o seu carro apreendido. Depois de algumas denúncias que ele fez após, né, essa situação da arma, a casa dele passou a ser cercada por vários carros, né? Os carros, a polícia ficava fazendo ronda nas casas dele para dar aquela sensação do tipo, tô aqui, tá? Tô te vigiando, sei onde você mora. O carro dele foi apreendido, assim como a arma, né? Como eu falei, que foi confiscada. Mas, como eu disse, ele não deixou de denunciar as atividades do Esquadrão de Morte. Naquele ponto, o esquadrão já havia matado 7 pessoas, algumas menores de idade, que eram suspeitas de roubo. Em abril de 1984, ele denunciou que militares do Pelotão de Investigações Criminais do Exército, né, o PEI, e policiais da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos tinham matado um chacareiro, que é um dono de uma chácara, né, que trabalha em na zona rural de Lusiana, que é uma cidade satélite ali perto do Distrito Federal. Que apesar da polícia o acusar de ter roubado o carro de um militar, o tenente Ricardo Aurelino, do Pelotão de Investigações, ele era inocente, ele não tinha roubado nada. Mário Eugênio, então, começou a cobrar justiça pela morte do chacareiro, a criticar o aumento da criminalidade, inclusive criticar a criação do Grupo de Operações Especiais, conhecido como GOI, pelo coronel Lauro Hirsch, sim, o secretário de Segurança Pública, que o Mário achava que o grupo precisava de policiais experientes para que o grupo desse certo, não de policiais jovens e recém-formados na academia como estavam sendo recrutados. A Secretaria de Segurança decretou então uma portaria que proibia o acesso de jornalistas em delegacias. Claramente uma forma de proibir, né? Não só a cobertura jornalística, mas de tentar deter o Mário Eugênio. Mas, de novo, não adiantou. O Mário ameaçou dizer no ar, em seu programa, o nome de todos os envolvidos no caso do chacareiro, caso o seu dever como jornalista fosse prejudicado ou cerceado. No dia 5 de novembro, ele escreve vários casos policiais não apurados na coluna dele. No dia 11 de novembro, de 1984, após cumprir seu horário na redação do Correio Brasiliense, ou como Mário gostava de chamar, o Distrito Zero, em alusão, ao número de distritos de delegacias, que são divididos sempre em distritos, e começa pelo 1. Então, ele resolveu chamar o canto dele na redação de Distrito Zero. O jornalista saiu do Correio Brasiliense e foi até o prédio onde ficava a Rádio Planalto para gravar o programa dele naquela noite, porque o programa ia sempre ao ar, às 7 horas da manhã, no dia seguinte. Por volta das 11h55 da noite, o Mário saiu da rádio, que ficava no 5º andar do prédio, pegou o elevador para o térreo. Saiu do prédio e foi em direção ao estacionamento, em frente, para pegar o seu Monza branco. Faltando 2 minutos para meia-noite, Mário é atingido com 7 tiros na cabeça, já na porta do seu carro. Francisco Rezende, um operador de rádio que inclusive estava gravando também Gogó das 7, tinha saído um pouquinho antes do Mário e estava no ponto de ônibus próximo ali esperando o ônibus para poder ir embora.
quando ele ouviu tiros e depois viu de longe um homem que parecia com um chapéu, usando um casaco escuro com uma arma comprida correndo. Logo depois, viu quando o Fusca branco saiu em velocidade do local de onde o homem tinha corrido. A polícia foi chamada pela Rádio Planalto, chegou bem rápido. Também foram até o local dezenas de policiais amigos do Mário. O corpo foi retirado 2h40 da manhã e o Correio Brasiliense avisou a família em Minas. O enterro aconteceu no cemitério do Campo da Esperança às 10 da manhã do dia 13 de novembro. A princípio, a polícia indicou que o crime havia sido cometido por algum matador profissional. No local, o delegado Francisco Feitosa disse que o carro do bandido ficou escondido num estacionamento ao lado da rádio e que, à primeira vista, parecia que ele havia sido assassinado por uma Magnum 45 ou uma escopeta. Foi levantada a hipótese, então, do envolvimento de 2 pessoas. O presidente da Associação dos Agentes de Polícia, Ivan Batista Dias, conhecido como Kojak, que era um dos maiores amigos do Mário, contou que estava há muito tempo pedindo que o Mário se protegesse. Apesar do coronel Lauro prometer apurar o assassinato, nada aconteceu. Pistas apareciam, mas nunca davam em nada. Então, o Correio Brasiliense resolveu trazer até Brasília Otávio Ribeiro, um famoso e muito experiente jornalista policial, conhecido como Pena Branca. Em alguns dias, o caso estava esclarecido. Um amigo de Mário, policial, hoje delegado aposentado, Paulo César Tolentino, confirmou que o Mário estava planejando publicar um livro e estava também preparando um dossiê com fotos que ele tinha conseguido de torturas feitas por policiais. As investigações chegaram no secretário de Segurança Pública como suspeito de mandante. Testemunhas depuseram que ele teria pedido ao delegado Ari Sardella para coordenar alguém, escolhesse alguém que pudesse matar o Mário Eugênio. E o sargento Antônio Nazareno escolheria quem faria a emboscada. A emboscada foi planejada para matar o Eugênio e foi chamada de Operação Leite, Uma homenagem singela, Achei fofo, para não dizer o contrário. Na operação, combinada para acontecer em outubro de 1984, estavam envolvidos os policiais Divino José de Matos, Iracildo José de Oliveira, Moacir Loyola, o sargento Antônio Nazareno, o cabo David do Couto, o cabo Aurelino Silvino e também o cabo do exército Disseu Perkowski. No dia da emboscada, porém, o Mário não foi para a rádio. Então eles resolveram organizar uma segunda emboscada. Eles foram todos na casa do Nazareno no dia 10 de novembro de 1984, num churrasco. E aí foram Iracildo, o Couto e o Aurelino. Dessa vez o Disseu ficou de fora. Os 3 resolveram voltar na casa do Nazareno no dia seguinte, o dia 11. E aí eles foram levar os 3, o Iracildo, o Couto e o Aurelino, levaram o Divino e o Loyola. Saindo de lá da casa do Nazareno, eles foram em direção à Rádio Planalto. Mas antes, decidiram passar no pelotão de investigações criminais do Exército para simular que eles estariam indo a um pedido oficial fazer uma campana na Praça dos Namorados para prender os suspeitos de assalto que estavam tendo lá. A praça, além de ser muito perto do prédio, ele tinha um campo de visão muito bom e dava para ver quem entrava e quem saía. Durante essa campana, uma equipe do COI, que estava fazendo ali ronda ali também na praça, abordou o Chevette preto que estava com os 4 homens dentro. O Iracildo, o Aurelino, o Moacir e o Nazareno, todos usando boné. A equipe acabou reconhecendo o Iracildo. Aí eles ficaram ali conversando um pouco e depois a equipe do COI foi embora. O Nazareno, pela rádio, pede então um outro carro. E aí vem um Fiat da polícia. Aí o Nazareno pega esse carro e vai com o Iracildo no carro até um estacionamento um pouco mais perto do prédio para dar cobertura aos assassinos. O Divino e o cabo Couto vão então no Fusca branco e ficam escondidos dentro do estacionamento que o Mário estava, aguardando ele chegar perto do carro. Divino José de Matos, conhecido como Divino 45, inclusive um apelido dado por Mário Eugênio, foi quem deu os 7 tiros na cabeça do Mário. Depois do assassinato, todos voltaram para o pelotão de investigações criminais do Exército.
O Divino lavou a capa e a peruca, que o Francisco achou que era algum tipo de chapéu, e o Nazareno desmontou a arma e depois jogou as partes no Lago Paranoá. O Moacir, o Loyola, o primeiro a ser pego, foi preso em Lusiânia. Prestou depoimento e um pouco depois foi encontrado misteriosamente morto dentro da cela da delegacia. O caso foi dado como suicídio. Super crível. O juiz Edson Schnamioto decretou a prisão do delegado da Polícia Especializada e coordenador Ari Sardella e do secretário de Segurança Pública, o Lauro Hitt, além de outros policiais e militares. O Hitt entrou com 2 habeas corpus. O primeiro, que dizia não haver indícios nos autos de culpa dele, foi negado. Mas o segundo, onde ele pedia o foro privilegiado, foi deferido. O procurador-geral, Geraldo Nunes, por incrível que pareça, quem diria, arquivou o processo por falta de provas, assim como ele também arquivou a denúncia contra o Ari Sardella. O Lauro não foi condenado, mas nunca mais teve um cargo público, o que eu acho pouco, né? Convenhamos. Bem, o inquérito policial indiciou 7 envolvidos. David, Aurelino e Antônio receberam penas mínimas nos seus julgamentos em 1987. E depois de cumpridas as penas, adivinha, foram soltos, claro, né? O Iracildo morreu em 1999, depois de 11 anos preso, cumprindo a condenação. O Divino, que foi quem atirou, ele foi condenado a 14 anos em 94, mas não foi preso. Incrivelmente. Os advogados de defesa impetraram diversos recursos até 2001. Divino fugiu antes de ser detido e ficou 2 anos foragido. Ele já estava afastado da polícia mesmo, né? Porque ele apresentou um atestado de insanidade. Imaginem isso. Quem imaginou que isso iria acontecer? Você imaginou? Pois é, nem eu. Em 2004, ele foi preso, finalmente, e aí levado para o complexo penitenciário da Papuda. E aí ficou dividido cela na ala policial até 2008, quando ganhou a progressão do regime semiaberto e depois ganhou a liberdade condicional. Lembra que eu falei, ele foi preso em 2004. Em 2008, ele já estava no regime semiaberto. Quer dizer, ele matou uma pessoa pelas costas com 7 tiros na cabeça. E sim, ele ficou 4 anos preso. Metade do tempo de condenação ele passou foragido. Lembra que eu falei? Ele ficou foragido 2 anos. Ele passou mais tempo fugindo da justiça do que preso. Incrivelmente. Como é que pode, né? É uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender como isso aconteceu no caso dele, porque todos sabemos como a justiça nesse país funciona. Ele até hoje nega que ele tenha matado o Mário Eugênio. A última notícia do Divino que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz para fazer esse roteiro é que ele estava em liberdade. Então, não tenho notícias muito atuais dele. Não sei se está vivo, se está morto. A morte do jornalista foi, obviamente, um assassinato encomendado por quem se incomodava com as sucessivas denúncias do que realmente acontecia dentro dos porões das delegacias e que alguém que não tinha medo da verdade, não tinha medo de ninguém. Foi um assassinato covarde, pelas costas, sem chance de defesa e que, apesar das condenações, deixou a sensação de que a justiça não foi feita, já que os mandantes do crime ficaram livres e as penas dos acusados e dos condenados foi irrisória, perto do que eles fizeram. Você imagina, uma pessoa foi assassinada com 7 tiros na cabeça, pelas costas. Foi injusto o que aconteceu com ele e a condenação. Foi muito injusta. Eu vou deixar agora aqui no finalzinho um trecho do último programa que o Mário Eugênio gravou na Rádio Planalto, para vocês ouvirem um pouquinho. Perseguia e ameaçava até que levou chumbo quente no peito. Aqui, a notícia é do tamanho da verdade, doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, Gogó da Sete segue seu caminho sem medo. Ao lado da lei, ou você será notícia na ronda da cidade. Palavra daquele que o povo gosta e confia. Mário Eugênio, o Gogó da Sete.
Bem, as fotos do caso já estão lá no nosso Insta. Vê se vai lá seguir, tá? É @sob-investigação. E também em todas as outras redes, o arroba eu mesmo, tá? No Twitter, no TikTok. É só ir lá e conferir. O roteiro desse caso, assim como as fontes de pesquisa e as fotos completinhas, vão estar no nosso blog, tá? Eu vou deixar tudo na descrição desse episódio, então confere lá. Já quero deixar marcado o nosso próximo encontro, tá? Próximo domingo estarei aqui e espero que vocês também. Então, até o próximo episódio. Beijos!